Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Ministério da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Nós amamos receber vocês em nossa igreja, lá no santuário, no Estácio, mas também amamos receber todos vocês neste ambiente de culto, de celebração que é este que é feito das nossas casas para você, onde você está. Convidamos a você para cantar conosco, orar conosco, compartilhar da palavra de Deus conosco. Neste mês, neste culto em especial,
trabalharmos o tema de Missões Rio, um tema que é importante para o ministério desta igreja e para o ministério da nossa cidade, que é este: unidos, gerando vidas em nossa cidade, nos cantos da nossa cidade. Esse é o nosso convite para que você some a sua força, a nossa força, a força dos cariocas, dos batistas cariocas, para que a gente cuide das pessoas da nossa cidade. Você pode fazer isso presencialmente com seus dons, com seus talentos, mas você pode também e deve investir recursos financeiros. Para tanto, você pode enviar os seus recursos, as suas ofertas para a nossa igreja. Você já está vendo o site e neste site você tem a possibilidade de acessar o coração das pessoas através dos seus recursos, dos seus valores. É assim que funciona Missões. Dedicamos as nossas vidas integralmente, seja com tempo, seja com recursos financeiros ou de qualquer outra forma que você queira fazer. Portanto, esteja conosco nesta grande campanha que se encerra no próximo domingo. É muito bom terminamos a nossa palavra novamente para você, receber você neste ministério e recebemos de coração aberto. Atendemos às suas necessidades na medida das nossas condições. Não são muitas, mas também não são poucas. Elas servem as nossas atividades, o nosso potencial como igreja, como ministério, servem estas atividades para cuidar de cada um de vocês. Tenham, portanto, uma excelente semana debaixo da proteção do Senhor. É o desejo desta igreja. Que nenhuma iniquidade me domine. Esse é o anseio de um coração que teme o Senhor, conforme a Bíblia registra no Salmo 119, versos 132 e 133. Volta-te para mim e tem compaixão, como costumas fazer aos que amam o teu nome. Firma os meus passos na tua palavra e não permitas que nenhuma iniquidade me domine. Estamos diante de um coração que ama o Senhor e leva a vida espiritual a sério. Alguns aspectos chamam a nossa atenção. Primeiro, tendo consciência do seu pecado, reconhece o quanto necessita ser tratado com benevolência por parte de Deus. A seguir, considera o modo como Deus agiu no passado com outros que, como ele, amavam o Senhor, porém também se encontravam em pecado. Assim, encorajado, apresenta ao Senhor a sua petição. Volta-te para mim e tem compaixão, como costumas fazer aos que amam o teu nome. Indo além, o coração que ama e teme o Senhor anseia viver livre do pecado e, para tanto, orienta a sua vida pela palavra de Deus. Por isso, a sua oração inclui mais um pedido. Firma os meus passos na tua palavra e não permitas que nenhuma iniquidade me domine. Desse mesmo modo faremos agora. É momento de confissão. Senhor, somos teus filhos, remidos pelo sangue de Jesus e te amamos de todo o coração. Em nossa humanidade somos falíveis e necessitamos da tua compaixão. Perdoa os nossos erros. Não queremos viver em pecado e por isso pedimos: não permitas que nenhuma iniquidade nos domine. Oramos em nome de Jesus. Amém.
humanamente a mesma fé, somos o teu povo. Geração eleita, povo adquirido, somos o teu povo. Se na adversidade nos unirmos, geraremos uma aliança imutável, inquebrável. De mãos dadas mostraremos que o que nos mantém unidos é o chamado, o propósito, a missão. Juntos, todos juntos, vamos avançar sem desanimar. Juntos, sempre juntos, o reino proclamar, o amor anunciar, vidas transformar. Um só corpo, uma mente, a mesma fé, somos o teu povo. Geração eleita, povo adquirido, somos o teu povo. Se na adversidade nos unirmos, geraremos uma aliança imutável, inquebrável. De mãos dadas mostraremos que o que nos mantém unidos é o chamado, o propósito, a missão. Juntos, todos juntos, vamos avançar sem desanimar. Juntos, sempre juntos, o reino proclamar, o amor anunciar, vidas transformar. Juntos, 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 todos juntos, juntos, sempre juntos, juntos, todos juntos, juntos, sempre juntos, 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 todos juntos, vamos avançar sem desanimar. Juntos, sempre juntos, o reino proclamar, o amor anunciar. Juntos, todos juntos, vamos avançar sem desanimar. Juntos, sempre juntos, o reino proclamar, o amor anunciar, vidas transformar. É uma grande oportunidade para todos nós e temos isso como desafio de não só oferecer àqueles que estão passando pelo processo da dor uma cerimônia fúnebre em homenagem ao seu falecido.
O grande desafio da missão é tornar esses enlutados conscientes de que há uma esperança, de que essa dor tem um começo e um fim, de que existe alguém que se importa com essa dor e que existe esperança para esse momento. E a esperança é Jesus. Nós falamos para todos aqueles que passam o momento do luto, que bem-aventurado é aqueles que choram porque serão consolados. Receberão o conforto daquele que experimentou a morte e venceu. Então, o nosso maior desafio é tornar conhecido Jesus na vida de todos esses que passam por essas portas, chorando a dor do seu luto, enterrando os seus mortos e saindo daqui com essa mensagem de esperança semeada em seus corações. Não só aqui, mas fora do ambiente, do contexto cemiterial. Uma experiência que eu tenho foi de poder acompanhar um senhor que ele era o único familiar enterrando o seu irmão, e por ele morar próximo aonde eu moro, ali na comunidade da Vila do João, eu pude ir até a casa dele e nós podemos estreitar um pouco os laços. Ele se reconciliou com o Senhor. E esse é um grande desafio, formar laços com as famílias para que elas possam vir a conhecer a Jesus. Os desafios eu entendo que continua sendo a questão das abordagens, de conseguir chegar às pessoas, e tem sido até uma experiência muito boa, porque vem de onde a gente menos imagina, né? O sim, e compreendermos assim dentro dessa capelania o valor que ela tem para as vidas, né? Como ela tem feito diferença na vida de algumas pessoas. Eu moro aqui próximo, né, na comunidade próximo, e já tem tido muito efeito em muitas vidas. As pessoas têm falado sobre esse trabalho, têm escutado muito sobre isso. E alguns momentos ali caminhando por lá, né, pelo entorno lá, e com alguns vizinhos que nos encontrou aqui, eles têm agradecido bastante sobre tudo aquilo que eles têm escutado, né? Tem sido diferente, eles têm recebido uma palavra diferente para a vida deles. Eles não sabiam que existia um trabalho desse. Como você pode fazer parte disso? Você pode fazer parte primeiro orando. Igreja do Senhor, você é membro dessa igreja, pode orar por cada um de nós missionários. Você também pode participar dessa missão contribuindo financeiramente, procurando as nossas redes sociais e assim ofertando para essa missão. Mas você também pode nos apoiar, voluntariando nesse trabalho e trazendo o seu conhecimento, a sua sensibilidade para voluntariar aqui no campo. Esperamos aqui por você e fica o nosso convite para participar desse trabalho. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é
descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Boa noite. Hoje nós vamos revisitar a vida do profeta Ageu. É por isso que eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Ageu, capítulo 1, porque agora nós vamos todos juntos ler do versículo 1 ao versículo 9. A ordem para a reconstrução do templo. Então abra a sua Bíblia no livro de Ageu, capítulo 1, pois nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Assim diz a palavra de Deus. No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos. Esse povo afirma: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus ensinamentos o levaram.
Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam para o monte, para trazer madeira. Construam um templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei como um sopro. E por que o fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai querido, nós reconhecemos que estamos diante da Tua Palavra e reconhecemos também que a Sua Palavra tem poder, meu Pai. Então eu peço que hoje o Senhor fale conosco, nos toque e converta os nossos passos para a direção que o Senhor deseja para as nossas vidas. Que a gente, Pai, possa abrir mão da construção das nossas casas, dos nossos edifícios, dos nossos monumentos, para construirmos, Pai, a casa que o Senhor espera de nós. Essa oração que eu gostaria de fazer, em nome de Jesus. Amém. Ageu foi um profeta que viveu em meio às ruínas. Esse foi o drama de Ageu. Essa foi a característica principal da vida de Ageu. Ageu viveu em meio a ruínas. Ageu viveu em meio aos escombros. Ageu foi o profeta das ruínas. Profetas são homens que foram levantados por Deus e vocacionados por Deus para transmitirem uma palavra de exortação atrelada a um horizonte de esperança. Diferentemente daquilo que a maioria das pessoas dizem a nível de senso comum, os profetas não são videntes, os profetas não carregam recados do futuro. Os profetas, na verdade, são os representantes dos interesses de Deus na terra. São pessoas que têm mensagens acerca de Deus para corrigir, para direcionar, para encaminhar o povo de Deus que se encontra desencaminhado. Profetas são aqueles que não se adequam ao tempo presente que vivem. Os profetas são aqueles que não se conformam diante da presença do mal. Os profetas são aqueles que sonham com um mundo melhor, que caminham ao lado da inadequação, da inconformidade e da utopia. Inadequação, inconformidade e utopia. Características que tornaram a vida de Ageu uma vida singular. Características essas que nós vamos observar detalhadamente no decorrer da vida deste homem. Inadequação, inconformidade e utopia. Características que marcam a vida de um profeta. Características que marcaram a vida de Ageu. Ageu foi um profeta que se sentiu inadequado. Ageu foi o profeta da inadequação, porque foi um homem que se encontrava diante de duas realidades. Ele era um homem de fronteira. Ele era um homem que estava entre o já e o ainda não. Por isso, era um homem que se sentia deslocado,
Porque quem se encontra na fronteira entre dois mundos, na verdade, não possui, não faz morada e não pertencem a nenhum desses mundos. Quem está em cima do muro não possui nenhum lado. Quem está nessa posição fronteiriça não tem casa, não tem país, não tem estado. E Ageu se encontrava nessa posição. A palavra de Deus vai dizer que Ageu possuía uma angústia dentro do peito de estar em um não lugar. Você se sentiu em um não lugar? Você já se sentiu desconfortável em meio à presença de pessoas e a espaços que não te pertenciam? Você já se viu nessa posição estranha de estar em um lugar que não é a sua casa? Ageu se sentiu assim. E Ageu se sentiu assim porque o povo de Israel foi dominado pelos babilônicos. Jerusalém, que era a capital, ela foi invadida, foi saqueada e foi incendiada. As fortalezas que protegiam a cidade, os muros da cidade foram derrubados. E por conta disso, reis, sacerdotes, militares, políticos, comerciantes foram levados para o exílio como reféns. Jerusalém foi desurbanizada. Uma das técnicas de humilhação que os povos opressores direcionavam para os povos oprimidos. Toda vez que uma grande potência invadia um estado menor, uma das primeiras técnicas e iniciativas para humilhar e para escrachar a derrota daquele povo subalterno era esvaziar a sua capital. Era transformar a sua capital numa cidade fantasma. E Jerusalém foi desurbanizada. A cidade que antes era o coração do povo, agora era uma cidade fantasma. Os seus muros vieram ao chão, logo era uma cidade em ruínas. Mas o que mais feriu o coração dos israelitas, certamente, foi a destruição do templo. Basta você ler lá no livro de Esdras e do livro de Neemias, que você vai observar que o povo naquela época estava angustiado, estava com orgulho ferido, estava cabisbaixo, com sensação constante de fracasso. Porque a sua cidade, a sua grande cidade, com um grande templo e com um grande muro, veio ao pó. Veio ao pó, estando agora em ruínas. E Ageu é um homem que está caminhando em cima de uma cidade em ruínas. Mas ele também não possui somente essa realidade das ruínas. Mas Ageu era um profeta. Ageu era um representante do reino de Deus. Ageu também possuía um horizonte de um outro mundo em sua cabeça. Ele possuía, dentro do seu coração, a imagem de uma Jerusalém de pé, de uma Jerusalém reconstituída, de uma Jerusalém vibrante, uma Jerusalém que, conforme outro profeta, era uma cidade acima de todas as outras cidades, no qual sua luz irradiava todos os cantos escuros das outras nações. Está lá no profeta Isaías. Ageu, ele estava diante de uma cidade em ruínas, diante de um mundo, melhor dizendo, decaído. Mas ele sabia que ele estava ali a serviço da construção de um outro lugar. Ele sabia
que aquela cidade que naquele momento estava em ruínas também havia sido uma cidade escolhida por Deus, separada por Deus. E não só escolhida e separada por Deus, mas vocacionada por Deus. A palavra de Deus vai dizer que após 70 anos de destruição, os assírios dominaram os babilônicos, aqueles que haviam outrora destruído a cidade de Jerusalém. Desse modo, os assírios permitem que um outro grupo retorne para Jerusalém. Posteriormente, os egípcios assumem aquela região e liberam um outro grupo. E é justamente nesse momento que Ageu retorna para Jerusalém e se depara com aquela realidade. Como eu disse no início dessa mensagem, Ageu era um profeta entre dois mundos. Ageu era o profeta do já e do ainda não. Era o profeta do já. Ele tinha diante dele uma cidade em ruínas, mas também era o profeta do ainda não. Ele carregava uma promessa. Ele carregava a promessa da Jerusalém reconstituída e redimida. Por isso ele se sentia inadequado. Ele estava em um lugar que ele sabia que não pertencia. Ele vivia uma realidade que ele sabia que não era eterna. Ele estava em um espaço que ele sabia que não era o espaço do projeto de Deus. Todo profeta carrega esse sentimento dentro do peito. Nós somos forasteiros nessa terra. Nós não pertencemos a esse mundo. Nós estamos aqui porque nós somos os homens do já. Mas nós sabemos que nós representamos o reino do ainda não. Ainda não. Nós sabemos que Jesus voltará, mas ainda não voltou. Nós sabemos que reinará aqui um universo de paz, mas esse universo ainda não foi implantado. Nós sabemos que nós veremos num mundo onde não há choro, onde não haverá lamento, onde não haverá tristeza, mas esse mundo ainda está para chegar. E isso chega a ser irônico, porque Ageu é o profeta que está com os seus pés em uma cidade triste, em uma cidade esvaziada, em uma cidade que respira ares de morte. Mas, por mais incrível que pareça, o nome de Ageu, quando traduzido, ele significa justamente um homem da festividade, o homem da festa, o homem da celebração. Nós que somos profetas, nós que anunciamos a palavra de Deus, precisamos ter essa consciência. Nós somos aqueles que celebram a vida, nós somos aqueles que anunciamos a alegria em meio à tristeza. Nós fomos enviados para um mundo de ruínas, para um mundo decaído, para um mundo destruído. Mas nós somos aqueles que conseguimos enxergar festa na vida. Ageu, o homem da festa. Ageu, o profeta entre as ruínas. Ageu, o homem que via festa na vida, porque ele sabia que a verdadeira festa não se encontra no já, mas sim no ainda não. Nós somos esses homens. Homens que caminham em famílias destruídas, que caminham em uma sociedade corrompida, corrupta. Nós somos homens que caminham em um mundo desconfigurado por conta do pecado. Mas mesmo nesse cenário, nós precisamos encontrar a alegria e a festa na vida, porque nós somos os representantes do reino do ainda não. Ainda não existe alegria plena, mas nós nutrimos a nossa fé e esperança que um dia esse dia chegará.
É por isso que Ageu foi o profeta da inadequação, porque ele estava em um mundo que não o pertencia. Mas também é verdade que Ageu foi o profeta da inconformidade. Ageu se encontrava em um lugar, a inadequação o acompanhava. E geralmente, quem carrega esse sentimento dentro do peito também precisa lidar com a inconformidade. Ageu olhava para a cidade de Jerusalém, via aquela cidade inabitada e se via como não pertencente àquela cidade. Mas a inconformidade também estava dentro do seu coração. Ele olhava para aquela realidade e ele dizia: essa cidade está morta, mas ela não permanecerá assim em nome de Deus. Essa cidade está inabitada, mas um dia essa cidade será povoada por crianças, por mulheres, por pessoas com um sorriso no rosto. Nossa sociedade precisa de profetas como Ageu. Profetas que olham para as mazelas do nosso povo e diz: esse povo vive em meio à fome, à pobreza e à miséria, mas nós não podemos nos conformar com esse quadro. Que olham para as nossas famílias e diz: as famílias hoje precisam cada vez mais lidar com o adultério, com o abandono familiar, mas isso não permanecerá assim. Porque nós carregamos uma mensagem e nós somos os representantes de um Deus que ama cada casa. Enquanto os homens e as mulheres reconstituíam suas casas, o templo estava em ruínas. A palavra de Deus vai nos informar que o contexto do povo era sim um contexto difícil. O texto vai nos informar que os babilônicos, os assírios e os egípcios destruíram a cidade. Mas o que mais mexe com o coração do profeta Ageu é que ele se dá conta que o povo se conformou com as ruínas. O povo se conformou com aquelas cenas, o povo se conformou com aquelas cidades vazias. Esse foi o maior drama de Ageu. Os israelitas estavam traumatizados com as cenas de terror que haviam visto na Babilônia. A violência e os abusos que vivenciaram afetaram a forma que eles olhavam não só para Deus, mas também para si mesmo. Os traumas que eles vivenciaram afetavam diretamente a maneira no qual eles se relacionavam com Deus. E o mais triste é que a tragédia que um dia os alcançou, os levou a priorizar primeiramente a reconstrução das suas casas em detrimento do restabelecimento do templo. O desespero daqueles homens era justo, mas Deus diz, por meio do profeta Ageu, que a ordem de prioridade estava errada. Ageu era um homem inconformado, por isso era um em meio a uma multidão de homens conformados. O povo que experimentou a destruição havia se conformado com as ruínas. O povo que viu o templo ser lançado abaixo havia se conformado com a possibilidade de não existência de um lugar de adoração, de não existência de um lugar onde Deus fala conosco, de não existência em um lugar no qual eles poderiam ir e encontrar vida para as suas vidas. É por isso que esses homens começam a reunir esforços para a reconstrução das suas próprias casas e abrem mão da reconstrução do templo.
do eixo de vida daqueles homens, o lugar da adoração, o lugar de perdão de pecados, o lugar do encontro de uma vida que vale a pena, um lugar para o encontro com Deus. O templo era o lugar onde Deus falava, onde Deus perdoava pecados, onde Deus manifestava a sua presença. No entanto, depois de passarem pelos traumas que passaram, o povo estava muito desinteressado por aquele lugar. É por isso que muitos desses homens vão deixar falas que deixam o coração do profeta Ageu munido de muita inconformidade. A Bíblia vai dizer que aqueles homens diziam: ainda não chegou o tempo da reconstrução, não chegou o tempo da reconstrução do templo. Vamos reconstruir as nossas casas primeiro. Vamos restabelecer o nosso conforto primeiro. Vamos ter de volta as nossas posses primeiros. Em outras palavras, os israelitas, homens e mulheres escolhidas por Deus ao longo da história para iluminar as trevas dos povos perdidos, foram alcançados pelo maior perigo que um dia o exílio pode oferecer: o esfarelamento das suas identidades. Depois do grande trauma apresentado pelos babilônicos e pelos assírios, aquele povo esqueceu da sua missão. Aquele povo se conformou com a tragédia que um dia habitou em suas casas e abriu mão das coisas do Senhor. O povo de Israel, o povo que foi levantado por Deus para ser a sua voz no mundo, após passar pelas dores traumáticas nas mãos dos assírios e dos babilônicos, eles deixaram de fazer aquilo que Deus havia mandado eles fazerem, que era reconstruir o templo, para reconstruírem então as suas próprias casas. Meu irmão e minha irmã, existem momentos na nossa vida que nós somos apresentados a dores profundas. Existem ocasiões em que o mal repousa sobre a nossa casa. Existem momentos que a tragédia vem. E essas tragédias, geralmente, elas apresentam um perigo, um grande perigo. Não são poucas as vezes que pessoas agredidas pela dor ou mexidas pela dor decidem se afastar de Deus e correr para um lugar distante da vontade de Deus. Esse era o maior perigo que os exílios bíblicos poderiam oferecer ao povo de Israel. O esquecimento, o apagamento de que um dia foram escolhidos por Deus para serem representantes de Deus na terra. O povo se conformou. E por se conformar com a realidade das ruínas, esqueceu-se de quem era em Deus. E Ageu não se conformava com isso. Isso porque Ageu estava inconformado pelo simples fato dos israelitas terem construído as suas casas antes de construírem a casa de Deus. Ageu não estava inconformado somente pelo simples fato dos israelitas terem construído as suas casas, mas ele também estava inconformado por eles negociarem as suas identidades em Deus. Quantas e quantas pessoas estão ao nosso lado, negociando a vocação que Deus deu, negociando os chamados de Deus,
negociando a nova vida em Deus, por conta das noites escuras que a vida ofereceu. Quantas e quantas pessoas estão sendo tomados pela dor, administrados e guiados pela dor, e sendo guiados, estão guiados para um lugar distante do lugar que um dia Deus desejou para mim e para você. Ageu era um profeta que se sentiu em um não lugar, mas também foi um profeta que se sentiu inconformado. Em meio a uma multidão de conformados, Ageu se levantou como um profeta inconformado. Um profeta que não esteve satisfeito com as ruínas do seu povo. Um profeta que não se sentiu satisfeito com o fato dos israelitas estarem construindo primeiro as suas casas em detrimento do templo do Senhor. Ageu foi o profeta que se sentiu inconformado pelo fato do povo estar priorizando as suas vontades em detrimento das vontades de Deus. É por isso que Ageu profetiza contra o estilo de vida do povo. É por isso que ele diz que a miséria que os israelitas enfrentavam estava diretamente relacionada com a banalidade de Deus. Eu acho isso muito interessante, porque eu me recordo das palavras de um filósofo alemão que um dia disse: Deus está morto. E essa frase foi ouvida e repetida por muitas vezes e, em algumas ocasiões, serviu como um instrumento para o ataque à igreja. Mas esse filósofo ele não termina por aí. Nietzsche ele diz: Deus está morto, a sociedade o matou. Essa frase seria melhor interpretada como uma crítica aos cristãos. Cristãos que vivem como se não houvesse Deus. Pessoas que adotam um estilo de vida como se não existisse alguém lá em cima que está olhando por nós e cuidando de nós. Pessoas que adotam um vocabulário, que adotam uma cultura, que adotam valores de pessoas que vivem sem Deus. Assim como o filósofo um dia interpretou e criticou cristãos na Alemanha do século XIX, Ageu também estava olhando para o seu povo e também estava criticando o seu povo. Ele está dizendo: olha, vocês estão vivendo como se Deus estivesse morto. Vocês estão reconstruindo a casa de vocês enquanto o templo de Deus permanece em ruínas. Vocês estão adotando o estilo de vida como se vocês não precisassem prestar conta para ninguém. Como vocês podem se sentir pertencentes às ruínas? Como vocês podem se conformar com a ruína? Deus não chamou vocês para isso. Deus chamou vocês para uma obra de reconstrução. Reconstrução da sua casa. Reconstrução do seu templo. Reconstrução do lugar de adoração. Reconstrução do lugar onde Deus perdoa os pecados. Reconstrução do lugar onde Deus fala. É por isso que Ageu não somente é o profeta da inadequação e o profeta da inconformidade, mas também é o profeta da utopia. É por isso que Ageu, movido pela utopia que Deus colocou no seu coração, ele vai mobilizar a construção de um novo templo. Um templo que testemunhou os sacrifícios destinados para um bebê chamado Jesus, que foi apresentado ao Senhor pelos seus pais.
Um novo templo, uma casa que por 2 vezes foi purificada por Jesus. Um templo que ouviu o anúncio da chegada de uma nova aliança estabelecida por Jesus, quando ele disse que em 3 dias ele derrubaria o templo e assim como em 3 dias ele o reconstituiria. Ageu olha para o povo e diz: olha, vocês não podem ficar parados, inertes, em detrimento às ruínas da casa de Deus. Porque vocês precisam sonhar com um novo templo que um dia Deus nos prometeu. Então vamos todos juntos reconstruir a casa da adoração. Vamos todos juntos somar forças. Vamos todos juntos nos levantar para, a partir das ruínas, construir uma nova casa. Porque assim como diz o profeta, a glória da segunda casa será muito maior que a glória da primeira casa. Deus colocou um sonho, uma visão e uma mensagem no coração de Ageu. Reconstruam o templo. Reconstruam o templo. Ageu foi o profeta da inadequação, da inconformidade e da utopia. Inadequação, inconformidade e utopia. Ageu nos ensina que as nossas ruínas não são lugares que nós podemos encarar como lugares de morada. Não são lugares de conformismo para nós, mas sim são lugares de utopias. São lugares que nós não podemos nos acomodar, mas precisamos lutar para a construção de um lugar melhor. Nós vivemos num mundo, numa cidade, num país devastado e arrasado pela força do pecado. Saiba que hoje Deus está te levantando como uma voz de inadequação em detrimento às ruínas do nosso país, da nossa cidade, das nossas casas. Deus está te levantando como uma voz profética de inconformidade. As coisas não devem permanecer como estão. E também está te levantando como uma voz utópica. Você é aquele que precisa profetizar por um mundo melhor. Profetizar com esperança, porque nós pertencemos ao reino do ainda não. Nós pertencemos ao reino do ainda não. Ageu sabia que a reconstrução do templo não somente era a reconstrução de uma casa, mas era a reconstrução da linhagem de Davi, linhagem que receberia Jesus. Era a reconstrução do projeto de Deus. Era a reconstrução do lugar da adoração. Talvez, hoje, enquanto ouvia esta mensagem, você nomeou as ruínas da sua vida. Você nomeou as ruínas que estão te afastando de Deus, porque se viu adequado a elas e conformado a elas. Hoje Deus te levanta. Hoje Deus te levanta para ser o profeta da inadequação também, da inconformidade também, e para ser utópico, para se levantar e para construir, para reconstruir as ruínas da sua casa. Nós somos como Ageu, profetas que vivem entre ruínas. Mas nós também somos os profetas que vivem na fronteira do já e do ainda não. Agora existe frustração, existe dor, existe lamento, existe erro, existe corrupção, existe pecado.
mas nós já possuímos dentro do nosso peito o ainda não. Ainda não existe a paz plena, mas ela existirá. Ainda não existe o pleno amor, mas ele existirá. Ainda não existe a santidade plena entre nós, mas ela existirá. Ainda não existe o encontro com Deus face a face, porque como diz 1 Coríntios 13, nós vemos Deus em partes, mas chegará o dia que nós o veremos face a face. Ainda não existe um encontro face a face com Deus, ainda, mas ele existirá. Se hoje você tem vivido entre ruínas, saiba que esse já passará. E chegará o tempo de você viver o ainda não. A reconstituição da sua casa, da sua vida. Se hoje a sua vida está como um templo em ruínas, como uma cidade inabitada, se hoje você tem vivido, enquanto você vive, você está vivendo em uma cidade sem proteção, porque os muros foram destruídos, vieram ao chão, saiba que hoje Deus quer restabelecer a sua vida, a sua dignidade e os projetos de Deus para você. Para isso, basta você ser visitado por esse mesmo sentimento de inadequação, inconformidade, utopia que existiram no coração do profeta Ageu. Porque só quem experimenta uma obra de reconstituição da vida, só quem experimenta essa obra de reconstrução e reconstituição, experimenta essa inadequação, inconformidade e utopia. Que hoje você possa ser tocado por esses sentimentos. Inadequação, inconformidade e utopia. Ações que te auxiliarão a reconstruir as ruínas de dentro do seu coração. Que Deus te abençoe. Amém.